Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rig Trips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma notícia que me animou muito. Uma nova montadora está para surgir aqui no Brasil e está em vias de produzir veículos com preços acessíveis, uma tecnologia bacana e o mais legal, um produto nacional. Essa montadora se chama NBR e ela vai estar instalada no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, e tem uma capacidade operacional de produzir até 1.200 carros nos seus primeiros meses de funcionamento, podendo dobrar essa produção. Mas antes de adentrar especificamente sobre a NBR, é legal passar um contexto aí do que já aconteceu com marcas que começaram, tentaram lutar aqui no nosso Brasil e que não avançaram. Uma que eu me lembro, a primeira, a Gurgel, ela sobreviveu aí por um bom tempo na indústria nacional, findando aí sua produção em 94 e chegou a produzir mais ou menos 40 mil veículos. Eu acredito, olhando agora, que a Gurgel ela não conseguiu avançar por uma falta de desenvolvimento e um foco em tecnologia. Porque se a gente analisar os veículos que concorriam com o Gurgel, os carros da época, chegaram num nível que jogou o Gurgel para a margem da indústria automotiva. Ele era um carro que tinha a sua mecânica confiável, tinha as suas virtudes, mas o seu design era extremamente ultrapassado, itens de segurança, então ela não conseguiu sobreviver literalmente à modernidade. Num segundo momento, a gente vê a Troller surgindo no Brasil, com foco para o off-road, e ela veio sobrevivendo por um bom e longo tempo, até que a Ford veio e abocanhou ela. Muito se fala que a Ford usou essa jogada para usufruir de benefícios fiscais que o fato de comprar a Troller traria para ela. Mas o ponto principal é que eu, como um ex-dono de Troller e gosto muito do carrinho, fiquei muito triste quando a Ford simplesmente deixou de fabricar o Troller e sequer quis vender a marca, enfim. Olhando sob a ótica comercial, é muito fácil você entender o porquê que a Ford não quis vender uma marca como a Troller, que, querendo ou não, apesar de ser nichada, ela tinha um nome muito respeitado no Brasil, tinha seus veículos que, cara, quem gosta do off-road de fato respeita a performance que um Troller entrega, e ela não gostaria, com certeza, que uma marca como essa crescesse e em algum momento se tornasse uma concorrente. Pelo menos é a minha visão. Se eu fosse dono da Ford, pensaria da mesma forma. E a gente chega com o término da produção do Troller, que de fato acabou no ano passado, e depois ficamos carentes aí de qualquer carro produzido no Brasil, com a nossa bandeira, um produto 100% nacional. Eis que chega a NBR com essa proposta de trazer veículos que têm uma vocação off-road, veículos modulares, então você vai poder gerar essa demanda para a fábrica de acordo com a necessidade, seja para atender um órgão público, forças armadas, enfim. E também para atividades específicas, como o turismo, o próprio off-road. E pelo que eu vi nas notícias, existe até uma ampla gama de motores. Eles vão trazer, num primeiro momento, 4 motores disponíveis, o 1.0 normal, 1.0 turbo, 1.3 e 1.5. E algumas versões terão a sua suspensão independente nas 4 rodas e também tração 4x4. Isso me anima muito, porque hoje a gente tem pouquíssimas opções acessíveis no mercado, e as notícias que chegaram e que estão sendo divulgadas na internet é que esse veículo vai chegar a partir de R$66 mil. Se a gente analisar essa faixa de preço hoje, é uma faixa de preço que se encontram carros bem populares, carros que, na minha opinião, são ruins, A gente pega um Kwid, a gente pega o Mob da vida, são carros pequenos que eu acho que, poxa, atende um público
muito de entrada e que entrega muito pouco diante do preço, porque se a gente analisar, há alguns anos atrás, os preços não estavam nesse patamar tão alto, então um veículo desse perfil teria um preço um pouco mais justo e a classe, né, que está buscando ter o seu primeiro carro teria um pouco mais de facilidade a adquiri-lo. Eu acredito que a NBR, caso de fato se instale, produza os veículos com a qualidade que está sendo anunciada, ela pode ajudar a balizar o mercado e trazer ele para preços mais reais, né? Até porque se você comparar um carro igual o que foi anunciado, com 5 lugares, com motor 1.0 turbo, suspensão independente, enfim, 4x4, você tem um veículo muito melhor. O meu ponto de atenção, e eu acho que existe uma questão de lições aprendidas, né, com a história, é que a NBR não pode incorrer no mesmo erro que, por exemplo, a Gurgel se propôs, né, a tentar. Por exemplo, quando eu olho a Gurgel, eu vejo a questão, por exemplo, do design, né, da época, mesmo respeitando as questões de limitação, comparado com o Uno da época. Um Uninho da época ele era muito mais bonito, um carrinho quadrado também, muito simples, mas a gente foi deixando, a indústria nacional foi deixando essa questão de design, enfim, acessórios de lado. Então, levando em consideração que a gente está numa época muito mais desenvolvida, que existe tecnologia amplamente acessível, se eu fosse NBR, eu olharia para essas questões de design. Primeiro, não adianta ser só bonito, tem que ser funcional. Então, eu vejo carros que às vezes têm um rack de teto de plástico que mal aguenta uma bicicleta. Poxa, se vocês forem colocar um rack de teto, coloca um rack de teto legal. Ou outras marcas aí que eu não vou nem citar nome para não arrumar confusão. Coloca os seus ganchos para reboque no para-choque ali frontal. E a gente vê diversos vídeos, né, que quando o carro de fato está sendo rebocado, o para-choque simplesmente é arrancado juntamente com o gancho. Então, se vocês forem colocar ganchos que sejam funcionais, se vocês de fato forem produzir um veículo com aptidões off-road, já produzam ele ou homologuem ele com pneus que vislumbrem esse uso, porque existe também essa limitação no mercado nacional, né? Os veículos só podem utilizar pneus que são homologados, que saem de fábrica. Então tem uma série de coisas que, se vocês se atentarem aos detalhes, eu acho que pode sim serem projetos, né, que tragam de fato benefícios para quem usa o veículo, né, principalmente para fins mais radicais, e também vocês entrem no mercado como uma marca consolidada, né? Vão se consolidando através da qualidade dos produtos que são ofertados. Então, eu acho que o principal ponto, né, que vocês têm que se atentarem nesse momento é como vocês vão entregar esse veículo para os primeiros usuários. Porque de nada adianta você tentar trazer uma marca super conceitual e não focar na qualidade do produto entregue. Voltando um pouquinho, fazendo um paralelo com a Troller, quando lançou o seu primeiro veículo lá, que era até gasolina, eu tive acesso a alguns exemplares e de fato era um carro muito espartano. Mas eu acho que a partir de 2012, 2013, a Troller começou a acordar um pouco, começou a melhorar os acabamentos, muito embora eram acabamentos muito simples. E aí na sua última versão, até a questão de ser um Jeep automático, compartilhando o motor da Ranger, enfim, eu acho que foi uma versão muito bem feita e foi uma pena que não foi um foco, né, da Ford trabalhar nela. Então eu acho que esse caminho que o Troller começou a trazer, né, de melhoria para a indústria automotiva, se vocês conseguirem chegar nesse denominador comum, né, lógico que o produto tem que dar lucro para a NBR, mas se vocês chegam nesse ponto, vai ser incrível, porque a gente precisa disso. O mercado nacional é um mercado
que é carente e tem uma demanda reprimida muito grande. Eu tenho colegas que são extremamente saudosistas e hoje, quando você olha para o mercado e fala, poxa, eu quero comprar um carro 4x4, eu quero um utilitário, cada vez menos a gente vê exemplares, né, 0 quilômetro, com as aptidões que a gente precisa para fazer as atividades off-road. Um comparativo também que é legal de fazer com relação a bugs, né? Porque a NBR vai se propor a fazer bugs. Um bug hoje gira em torno de 88 mil até 100 mil reais. E eles querem colocar o seu primeiro exemplar numa faixa de 66 mil reais. Então eu acho que, inclusive, essas indústrias mais caseiras, menores, elas tendem a deixar de existir caso a NBR de fato entregue um produto muito melhor e muito mais barato. Outra coisa que me chamou a atenção é a intenção deles produzirem um veículo com um design de Jeep e também outro com o design de picape. Então isso já traz, né, de partida um grande leque para que a gente consiga escolher um carro que se adeque melhor ao nosso uso. Porque também, se a gente analisa até o próprio mercado das picapes, os preços hoje estão exorbitantes. E você levar em consideração ter uma picape a gasolina hoje também não é nenhum absurdo, tendo em vista que o diesel está custando muito mais, na data de hoje, está custando muito mais caro do que a gasolina. Então você ter uma picape pequena, com motor 1.5, tração 4x4, suspensão independente, poxa, seria maravilhoso. Então é mais um ponto positivo aí, pelo menos para a ideia. Eu quero muito que, de fato, a marca comece a produzir os produtos agora em 2023, conforme foi anunciado. E quero também trazer as novidades aí da evolução do Parque Fabril, dos lançamentos dos veículos para vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, assim como eu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e aquele tapa maroto na sineta. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima!